Você confiaria sua vida a uma trilha que qualquer passo em falso pode mudar tudo? Hoje nós vamos contar a história da Juliana Marins. Ela ficou conhecida há quase um ano como a menina que caiu no vulcão, no Rinjani. Uma montanha, uma paisagem de tirar o fôlego, um sonho compartilhado por aventureiros do mundo inteiro. E uma jovem brasileira que saiu para viver uma experiência inesquecível, mas que jamais voltaria para casa com vida. Hoje, quase um ano depois, a história da Juliana Marins continua provocando perguntas difíceis. O que foi que realmente aconteceu naquele vulcão? Houveram falhas humanas ou a natureza simplesmente mostrou sua força mais implacável? Essa não é apenas a história de uma tragédia, é a história de uma vida interrompida. É de uma montanha que não perdoa erros. O Monte Rinjani, localizado na Indonésia, é considerado um dos vulcões mais impressionantes do planeta. Todos os anos, milhares de pessoas enfrentam horas de caminhada, terrenos difíceis e condições imprevisíveis para alcançar sua paisagem espetacular. As fotografias são deslumbrantes. O nascer do sol parece pintado à mão. As nuvens passam sob os pés dos visitantes. E por alguns instantes, parece que o mundo inteiro ficou pequeno. Mas existe um lado do Rinjani que raramente aparece nas redes sociais. Um lado feito de encostas instáveis, areia vulcânica solta, pedras que deslizam sem aviso, neblina repentina e precipícios capazes de transformar segundos em eternidade. Foi nesse cenário que a Juliana Marins iniciou uma caminhada que deveria ser apenas mais uma aventura em sua jornada pelo mundo. Assim como milhares de viajantes, ela buscava experiências, criar memórias e a sensação única de estar diante de algo grandioso. Mas em algum momento daquela trilha, tudo mudou. Relatos apontam que Juliana foi ficando para trás durante o percurso. Pouco depois ocorreu a queda. E naquele instante começou uma corrida desesperada contra o tempo. Mas era uma corrida de quem? Porque o que muitos afirmam é que as autoridades locais da Indonésia não agiram tão rápido quanto seria preciso. E enquanto os familiares acompanhavam as notícias a milhares de quilômetros de distância, algumas equipes eram mobilizadas para chegar até ela. O problema é que o local não colaborava, cada metro era um desafio, cada passo exigia cautela, cada tentativa de resgate esbarrava em obstáculos impostos pela própria montanha. Quem olha fotografias do Rinjani pode enxergar apenas beleza, mas quem conhece montanhas vulcânicas sabe que elas escondem armadilhas naturais extremamente perigosas. O terreno não se comporta como uma estrada, não se comporta como uma trilha comum. A superfície pode ceder, as pedras podem deslizar. O solo pode parecer firme, quando na verdade está pronto para desmoronar sob o peso de uma pessoa. E quando algo acontece em um ambiente assim, até mesmo as equipes mais preparadas enfrentam limitações. Durante dias, milhões de brasileiros acompanharam a situação. A cada atualização surgia uma nova esperança. A cada notícia, uma nova expectativa. Mas também surgiam perguntas. Perguntas que continuam ecoando até hoje. A trilha possuía condições adequadas de segurança? As decisões tomadas naquele dia foram as melhores possíveis? A separação do grupo poderia ter sido evitada? As ações adotadas após o acidente foram suficientes? Questões como essa continuam sendo debatidas. E talvez nunca exista uma resposta que satisfaça completamente todos os envolvidos, porque tragédias raramente acontecem por causa de um único fator. Na maioria das vezes, elas são resultado de uma combinação complexa de circunstâncias, condições ambientais, decisões humanas, limitações operacionais, fatores imprevisíveis e a força da própria natureza. Mas existe algo que não pode ser ignorado. Quando escolhemos explorar lugares extremos, estamos entrando em territórios onde a natureza dita as regras. Não importa a tecnologia disponível, não importa a experiência acumulada, nem importa o quanto nos sentimos preparados. A montanha continuará sendo a montanha, o vulcão continuará sendo o vulcão, e seus riscos continuarão existindo. Talvez seja exatamente por isso que essa história tenha tocado tantas pessoas, porque ela nos obriga a encarar uma verdade desconfortável. A vida é frágil, mais frágil do que gostamos de admitir. Um instante separa o cotidiano do extraordinário. Um instante separa a rotina de uma tragédia. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas reduzir Juliana apenas ao acidente seria injusto. Ela era muito mais do que a manchete que ocupou jornais e redes sociais sobre o vulcão Rinjani. Ela era uma filha amada, uma amiga querida, uma jovem cheia de planos, alguém que estava explorando o mundo com coragem
e com entusiasmo. Uma pessoa que carregava sonhos. E talvez seja assim que ela merece ser lembrada. Não apenas pelo que aconteceu naquele dia, mas pela vida que viveu antes dele. Porque por trás de cada notícia existe uma história humana. Existe uma família, existe amor, existe saudade. E existe uma ausência que permanece mesmo quando as manchetes desaparecem. Quase um ano depois, o Monte Rijane continua lá. Imponente, silencioso, majestoso e perigoso. As trilhas continuam recebendo visitantes. O vento continua atravessando suas encostas. E a natureza continua lembrando que sua beleza e sua força caminham lado a lado. A história da Juliana permanece como um alerta, um convite à reflexão, uma lembrança de que aventura exige responsabilidade, que preparação salva vidas e que respeito pela natureza nunca é opcional. Se essa história te fez refletir, deixa o teu comentário. Eu quero saber sua opinião. Até onde vai a responsabilidade humana e onde começa a força inevitável da natureza? Eu sou a Patrícia e aqui no Rugido Natural nós contamos histórias que nos fazem enxergar o mundo, os animais, a natureza e a própria vida de uma forma diferente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha fazer parte dessa comunidade, porque algumas histórias precisam ser lembradas e algumas lições jamais deveriam ser esquecidas.